Olá, alunos, tudo bem? Alunos aí do primeiro período, minha boa tarde. Espero que estejam aí cumprindo as recomendações das autoridades de ficar em casa, para ficar em casa. Período muito difícil, né, que a gente está vivendo com nossas famílias, um temor incrível, né, desse vírus que se propaga mundo afora. Mas vai passar, nós vamos superar tudo isso e vamos continuar com os nossos estudos, nossa vida normal, tá? E tirar alguma coisa boa disso também, né? Sem dúvida nenhuma. Então vamos aproveitar o tempo que a gente está em casa para a gente acompanhar essas aulas de vídeo e o material que está sendo disponibilizado no portal para a gente não ficar parado, né? A gente continuar com qualidade o ensino à distância, tá bom? Em breve a gente retoma, faz todas as revisões necessárias. A mantenedora vai com certeza regularizar a situação das aulas, tá? Em breve a gente retoma a vida acadêmica. Então, para a aula de hoje, eu gostaria de fazer uma pequena revisão do que eu falei na aula passada, num áudio que não estava até muito bom, né? No áudio de PowerPoint, né? E eu não consegui melhorar aquele áudio de jeito nenhum. Então eu vou falar rapidamente aqui sobre alguns aspectos da aula passada, da relação da ética com outras ciências, que está no slide anterior. Então, por gentileza, os senhores abram o slide anterior, só para acompanhar aqui comigo algumas observações, e depois abram, no momento oportuno, eu vou avisá-los para abrir o slide atual, que está disponibilizado no portal na data de hoje, nesse dia que está sendo postada a aula, tá? Depois tem uma questão discursiva, uma ou duas questões discursivas que eu disponibilizei para os senhores no portal. Estou gostando de ver todo mundo participando, é isso mesmo. O aluno do primeiro período é o carro-chefe da instituição, é vocês que vão formar os novos alunos, né? Então vocês começam agora, mas vocês vão ser inspiração para os alunos do segundo período, terceiro, à medida que vocês forem avançando. Então o fato de vocês se dedicarem com energia às minhas aulas, às aulas de todos os outros professores do primeiro período, sem dúvida nenhuma vai fazer a diferença daqui 4 anos e meio, que é um curso longo, né, o curso de Direito. Vocês vão sair do curso de Direito, sem dúvida nenhuma, com outra mentalidade, tá? Então vamos aqui abordar algumas questões iniciais e depois, quando os senhores terminarem de analisar a matéria e o material, a videoaula e o material, vocês se dirijam por gentileza aí no portal à atividade de frequência e façam ela com suas próprias palavras, tá? Evitem aí de ficar utilizando o Google para te ajudar a escrever sobre ética profissional. Não precisa disso. Parta do ponto de vista do material apresentado e das suas concepções pessoais sobre o que seria ética frente àquele dispositivo, aquela questão que está sendo abordada, tá bom? Então vamos lá, na última aula eu havia comentado com vocês da relação da ética profissional, a ética como um todo, mas a ética profissional que nos interessa com relação às outras ciências. E comecei aqui no primeiro item falando da ética relacionada com a filosofia. A ligação da ética com a filosofia ela é tão forte que para alguns estudiosos eles entendem que a ética e a filosofia não podem ser dissociadas. Elas não podem ser dissociadas. Elas têm que permanecer unidas. Mas é verdade que hoje, nos dias atuais, né, já há um bom tempo, o estudo da ética tem um campo próprio de atuação
distinto, não absolutamente, mas distinto da filosofia, tendo a filosofia como base, sem dúvida nenhuma, mas não seria uma independência, ainda que acadêmica, do estudo da ética, abandonando de vez a filosofia. Não, a filosofia sempre fica ali por trás, como base fundamental ao estudo da ética. Mas a ética, a bem da verdade, tem o seu direcionamento, o seu estudo próprio. Tá? Então, dentre os pontos que eu coloquei aqui na última aula, a ideia da ética com a filosofia, da relação da ética com a filosofia, primeiro partindo de um ponto de vista do estudo da ética, a gente tem a ética como o conhecimento racional e objetivo do comportamento moral humano. É uma frase que eu coloquei aqui nos meus slides. Então, partindo da análise que a gente fez até em sala de aula, tratando a expressão ética e moral como sinônimas, ainda que não sejam tecnicamente, cada uma dessas expressões tem uma vertente própria, mas partindo grosseiramente que são expressões absolutamente sinônimas, eu tenho que o conjunto de atos praticados moralmente pelo homem no seu dia a dia, nos seus afazeres, no seu ambiente de trabalho, na sua família, e essa matéria-prima da ética é que vai, sem dúvida nenhuma, essa matéria-prima que a gente verifica como uma moral, bons costumes, né? Essa matéria-prima da moral é que vai, no momento posterior, normatizar o estudo da ética. Então a ética, pelo menos no meu ponto de vista, eu tenho a ética como uma ciência normativa porque ela vai criar normas em diversos setores, no nosso caso aqui na área jurídica, e essas normas só são reflexos da atividade cotidiana humana pautada em valores éticos, né, éticos morais, que sem dúvida nenhuma vão variando com o tempo, vão variando de acordo com os costumes. Os costumes também, sem dúvida nenhuma, são fundamentais para o estudo da ética. Tá? E a filosofia, como uma ciência interpretativa do comportamento humano, ela serve como um alicerce intelectual para o desenvolvimento desse estudo, tá? Para o desenvolvimento dessas ideias sobre a ética frente à moral. Tá bom? Eu finalizei o slide aqui, relacionando ética e filosofia, dizendo que a ética estuda o seu objeto próprio, e o objeto próprio é a vida moral, a vida cotidiana, né, os costumes e valores morais. Se a gente for partir de uma análise filosófica sobre o estudo da ética, é muito ampla a discussão, né? Ainda que eu considere como expressões muito próximas, ciências muito coexistentes, ética e filosofia, a filosofia, eu percebo a filosofia frente a todas as outras ciências, não só o estudo da ética, como uma ciência mãe, uma ciência gênero que vai traçar bases principiológicas dentro de cada enfoque normativo, no caso o estudo da ética, e direcionada à disciplina do curso de Direito no primeiro período da ética profissional. Tá? Vamos passar para o próximo slide aqui. Ética e moral, eu dividi no estudo, nos slides aí para você, que ética é uma palavra de origem grega, né? Que significa costumes, e moral, uma palavra de origem latina que também significa costumes. No dia a dia, ainda que num discurso formal, a gente pode tratar de uma expressão pela outra. É claro que num trabalho acadêmico, no segmento filosófico, no segmento do estudo da ética e da moral,
eu vou dissociar as duas expressões. Eu vou identificar de alguma forma a prática, o desenvolvimento de um estudo pelo outro, tá? Então aqui quando a gente tenta separar moral e ética, o Naline, que é um livro que nós estamos usando como base aí no nosso estudo, o professor Renato Naline, ele identifica que moral, os aspectos morais e costumeiros de uma dada sociedade, ele é a matéria-prima, o ambiente fértil para o estudo normativo da ética. Então a ética será normativada, positivada, podendo virar até lei. No caso, nós temos aí o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Como exemplo, né, a Lei 8.906 de 94, que é uma lei federal, é uma norma, né, assim? Então, é uma lei federal criada em 1994, atualizando a antiga Lei dos Advogados, Lei 4.215, que ela, em alguns dos seus capítulos, ela prevê da responsabilidade ética do advogado, né? Da responsabilidade administrativa e disciplinar do advogado, tá? Dos deveres éticos do profissional da advocacia. Isso só existiu, essa norma, né, ética, só existiu pelos comportamentos morais que vieram aí ao longo dos anos, desde quando a advocacia foi lida como uma profissão regulamentada, já na antiga Lei 4.215, tá? Então, é um exemplo aqui de que aspectos morais cotidianos, costumes, são, sem dúvida nenhuma, o prato cheio, a matéria-prima para a gente balizar a ética de uma determinada sociedade. A gente vai balizar, né? A gente vai normativizar. Ainda que essa norma não seja uma lei em sentido formal, né, criada pelo legislativo, como é o exemplo do Estatuto da OAB, eu tenho normas costumeiras, costumes locais que são verdadeiras normas, sem dúvida nenhuma, tá? Dependendo do país que você vá. É muito fácil você perceber que nem tudo é normatizado sob o ponto de vista legal ou administrativo. Eu posso ter leis, vocês vão estudar aí na disciplina Introdução ao Estudo de Direito, que há alguns países, a exemplo da Inglaterra, nós temos o direito consuetudinário, não é assim? Direito consuetudinário baseado nos costumes. Então, um magistrado lotado na Inglaterra, em alguma província, não sei como é que chama lá, alguma localidade da Inglaterra, ele vai julgar os seus conflitos interpessoais, né? Pretensões aí de uma pessoa contra outra, com base numa legislação nacional, mas, sobretudo, com base nos costumes locais. Com base nos costumes locais, tá? Então, direito consuetudinário, a exemplo do direito da Inglaterra, é um direito que não só tem costumes, não é isso? Não é que só tem costumes, não tem nada positivado em lei. Tem lei sim, existe Constituição, etc. Mas a maioria das relações interpessoais, a maioria dos conflitos são solucionados por questões costumeiras, tá? Questões costumeiras. Ótimo. Dentro do estudo da ética e da moral também, você tem como aspecto interdisciplinar entre ética e moral a regulamentação das mais diversas profissões. Nós vínhamos estudando aí nas últimas aulas os principais atores aí da persecução penal, que o nosso enfoque é o direito, a atividade do juiz, do promotor de justiça, do advogado, do perito, não é? Todos aqueles que contribuem direta ou indiretamente para o estudo do direito, para as questões jurídico-administrativas opostas ao estudo do direito.
Tá? Então é claro que todos esses profissionais têm que ter deveres éticos e disciplinares no âmbito da sua profissão. Seus limites administrativos de função, seus exercícios de função, seus impedimentos, etc. Tá bom? Vamos ao próximo slide aqui. Ética e psicologia. A psicologia está muito próxima, como ciência humana, do direito. E quando a gente trata da ética profissional, a psicologia tem uma relação muito intensa com o estudo da ética. Percebam aqui as observações que eu fiz. Antes da gente ter um ato materialmente verificável no mundo exterior, né? Antes de eu ter lá, vamos partir para o direito penal como exemplo, um furto, um roubo, um homicídio, antes que isso ocorra e possa ser perceptível, possa ser materializado no mundo exterior com a subtração da coisa, o roubo com violência, subtração com violência e grave ameaça também de alguma coisa, ou a ceifar a vida de alguém, né? Isso a gente percebe materialmente, a gente pode ver, a gente pode pegar. Antes que isso ocorra, eu tenho que a mente do agente criminoso, estou partindo para uma análise do direito penal, mas isso vale também para as relações extracriminais, é claro. Né? Até relações lidas como legítimas. Antes do criminoso tomar uma providência para agir com modificação no mundo exterior, ou mesmo para se omitir, ficar omisso para que com a sua omissão cause dano a alguém, por exemplo, não prestar socorro à vítima de forma dolosa, com vontade de que aquela pessoa se prejudique, né? Eu tenho que isso parte de uma análise psíquica do homem. Então a psicologia percebe, estuda isso, né? Antes da tomada de decisões, de agir ou não agir, seja em prejuízo ou não da vítima, esse agir ou não agir parte de uma motivação da consciência humana, tá? E a psicologia trabalha nesses termos e vai estar muito relacionada a psicologia aqui com o curso de Direito, também aspectos éticos profissionais. Quando a gente estuda o direito penal, vocês vão ver lá mais para frente no estudo de direito penal que a gente tem um instituto, né, do direito penal que se chama iter criminis. Iter criminis é uma expressão latina que significa o caminho do crime. E esse caminho do crime vai desde a fase da cogitação na mente do agente, portanto a área da psicologia trabalhando aqui, até o final do último elemento do iter criminis, que para muitos é o exaurimento do crime. Então quais seriam os elementos do iter criminis aí? Só para ilustrar, não que isso seja uma matéria de ética profissional, mas só para ilustrar. Cogitação, atos preparatórios, execução do crime, consumação do crime, o crime consumado, e ao final o exaurimento do crime. Tá? Então eu tenho aí a relevância da psicologia nesses casos, porque para o direito não pune como uma conduta criminosa, por exemplo, que violaria também aspectos éticos, né, amplamente considerados. O direito não pune a cogitação. Cogitação é o imaginário do criminoso, ou o imaginário da pessoa, de uma forma geral. Aí eu odeio aquela pessoa, minha vontade era ceifar a vida daquela pessoa. Isso está na minha mente. Se eu não externei isso ainda, de alguma forma, seja por carta ou verbalmente, não há nem que se falar em crime. Então a etapa da cogitação, ela é elementar para se discutir matérias de direito, sem dúvida nenhuma, mas sob o aspecto punitivo, até como um dever, uma infração disciplinar grave, sob o ponto de vista criminal, é um fato impunível. Só vai ser punível a partir dos atos preparatórios. Há exemplo lá no Código Penal dos crimes de
associação criminosa. Basta as pessoas se associarem com o fim de praticar crime, que já existe um crime previsto lá no Código Penal, associação criminosa. Pessoas que são surpreendidas por policiais com um caderno de anotações para organizar a prática de crimes em determinado bairro. Ó, primeiro dia tal, nós vamos nesse endereço. O objetivo é eletrodomésticos. Isso tudo está num caderno. Não foi tomada nenhuma, não foi exercida nenhuma conduta, né? Não foi praticado nenhum ato executório, não houve nenhuma execução do crime, mas por azar dos criminosos, essa associação, eles foram flagrados com esse material e vão responder por associação criminosa, mesmo que não tenham praticado um ato executório, um ato executivo sequer. Olha que interessante. O direito, isso é uma política, uma opção de política criminal. O direito brasileiro e muitos direitos estrangeiros quis punir essa prática como crime. Algo que passou da cogitação de uma pessoa, que combinou esforços com outra ou outras pessoas, que regulamentaram isso, né? No caso, num pequeno caderno de anotações, podia ser de outra forma. E isso foi objeto de fiscalização pela autoridade policial, e eles vão responder agora por associação criminosa sem de fato ter praticado um ato executório criminoso sequer, tá? É uma exceção aí dentro do caminho, não é exceção, é um caso peculiar aí dentro do caminho do intercrimes, tá bom? Só a título de curiosidade, isso mais pra frente vocês vão ver com mais calma. Com a psicologia, a ética profissional, a ética relacionada com o estudo da psicologia, a gente estuda no direito penal também dolo e culpa. No direito civil, a gente fala do ilícito administrativo, quando eu quero lesar alguém administrativamente. Tá? Deixa eu ver meu tempo aqui só para não ficar perdido aqui na aula. Eu vou fazer um break, vou tratar essa aula como parte 1, já vou falar da parte 2, só um minuto.